Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. 29 de agosto, 14 de agosto de 1912, com sua vida oculta, Jesus santificou e divinizou todas as ações humanas. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, para que a alma possa esquecer-se de si mesma, deve fazer de maneira que tudo o que faz e que lhe é necessário, o faça como se eu quisesse fazer nela. Se reza, deve dizer: é Jesus que quer rezar, e eu rezo juntamente com ela. Se deve trabalhar, é Jesus que quer trabalhar. É Jesus que quer caminhar. É Jesus que quer tomar alimento, que quer dormir, que quer levantar-se, que quer divertir-se. E assim de tudo o resto da vida. Só assim pode a alma esquecer-se de si mesma, porque não só fará tudo porque eu quero eu, senão que porque eu quero fazer eu, necessita propriamente a mim. Uau, né? Que trecho maravilhoso que explica exatamente o que nós vivemos quando a gente tem essa consciência de que os nossos atos não são mais nossos, mas são de Jesus em nós. O ato na divina vontade é você esquecer de você mesma para falar que é um ato de Jesus. Então, o que a gente deve fazer, então? É tomar como que aquilo que a gente vai fazer é Jesus quem quer. Tomar que aquilo que nos acontece é Jesus quem quer que aquilo aconteça. É entender que, além de tomar como algo que vem dele, ainda tomar como algo que ele deseja fazer. Tomar assim, como que a vontade dele, já que nós não temos mais a nossa vontade, então a vontade que nos move é a divina. Então é tomar tudo como vontade de Deus. E essa vontade divina dentro de nós é que vai nos animar a fazer os nossos atos na divina vontade. Então aquilo que você faz, aquilo que você é chamado a fazer, é entender que é Jesus quem quer fazer, junto com você. É Ele quem faz. O cuidado que você tem na sua casa, com a sua família, é Jesus quem quer cuidar. Quando você vai para trabalhar, é Jesus quem quer trabalhar. Então você não vive mais com aquele peso, sabe? Com aquele sentimento de mais um dia, nossa, eu tenho que fazer isso. Aí eu tenho que fazer tanta coisa. Nossa, eu tenho que arrumar essa bagunça. Nossa, eu tenho que fazer esse relatório que o meu chefe pediu. Nossa, eu tenho que ir em tal lugar, enfrentar uma fila para resolver uma coisa. Eu tenho que atender aquela pessoa que me chama no portão. Eu tenho que ir no médico fazer esses exames. Tenho que fazer essa cirurgia. Aí é que tá. Você não vai mais tomar como você. Porque se você não esquecer de você, você vai se aborrecer. Se a gente existir, a gente vai sentir o peso da vida, a gente vai ficar estressado de ter que fazer essas coisas. A gente vai ficar muito sentindo nós e vai se deixar ser levado pelos nossos estados de humor. Então, se naquele dia você não está bem, você vai olhar para si e por causa disso você vai viver seu dia com aquele peso, como que você estivesse sendo arrastado. Obrigado a se mover naquelas ações, obrigado a trabalhar, obrigado a fazer as suas coisas. E não é assim. Se a gente não trocar de ator e dar a atuação para Jesus na nossa vida, a gente vai estar sempre assim, se sentindo pesado, porque a gente, por nós mesmos, a gente não dá conta de fazer as coisas. A gente não tem aquela disposição toda, qualquer coisinha a gente já fica assim, desanimado,
né? Nós mudamos muito fácil, por nós mesmos somos volúveis, nos deixamos levar por qualquer situação, mas se a gente dá a chave da nossa vida para Jesus, deixa Ele ser o ator, aí você vai tomar como que Ele é quem está atuando em você. Não existe mais o seu eu, não existe mais você, existe Jesus. Então a gente vai virar para Jesus e vai falar: Nossa, Jesus, vamos lá então nessa consulta, meu esposo pediu. Vamos lá, é o Senhor quem quer que eu vá. É o Senhor quem quer consultar. É o Senhor que quer consultar. Olha, é o Senhor que vai lavar essas vasilhas. É o Senhor quem quer lavar essas vasilhas. Que legal, que bom, Jesus. O Senhor que quer trabalhar comigo um pouco mais. Talvez o seu chefe vai acontecer igual aconteceu com a Michelle. Ela tinha, era justo ela sair mais cedo, não é? Tava certinha, né? Regular ali no trabalho dela. E tinha o direito dela de descansar mais cedo. E tinha o plano dela, né? Vou chegar em casa e vou aproveitar esse tempo para me partilhar mais, ler mais. Só que ela acabou ficando mais horas e ela não esperava isso. Quem é que queria que ela trabalhasse mais? Jesus. Então, qual que é o ato divino? Na vida da Michelle ali. Não é só o fato de que é Jesus nela fazendo, mas ela tem que ter consciência de que é Jesus quem quer. Todos nós temos que ter consciência que é Jesus que está em nós, de verdade, e que tudo que nos acontece, Ele quem quer, Ele está permitindo. E tudo que a gente é chamado a fazer, Ele quer que a gente faça, Ele quer fazer. Então imagina você estar na igreja, o sacerdote te pede para fazer uma coisa. É Jesus que move o sacerdote, quer que você tenha aquela ação, e é Jesus quem quer fazer em você. Lá no grupo de oração que eu participo, teve uma mudança lá para a gente se estruturar para começar no horário certo. Então, eles me colocaram, né? Foi por meio do meu esposo, que tomou toda a iniciativa de me colocar para rezar o texto, para puxar o texto, antes do grupo começar. Só que não é meu esposo quem quis, é Jesus quem quis. E não só Jesus quem quis que eu fosse rezar lá na frente, é Jesus quem quer rezar. Ou seja, se eu morrer para minha vontade e receber a divina, e vivo da divina vontade, então tudo que eu faço, a vontade que me guia, que me rege, agora é dele. Então é a vontade dele, é a vontade dele que vai me mover a fazer as coisas, é pela vontade de Jesus. É por isso que a gente sente uma força incrível de fazer tanta coisa que poderia a gente, né, falar assim, nossa, não dou conta de fazer tanta coisa num dia só. É muita correria, muita coisa para fazer e parece que no final do dia eu ainda estou bem, como se eu tivesse feito só metade de tudo que eu fiz. E você sente com o seu corpo bem, você se sente assim, você sente o cansaço normal, mas você sente uma paz, você não sente um estresse, uma fadiga, que à medida que você vai tomando consciência que é Jesus, é ficando tudo leve para você e parece que as coisas desembolam mais rápido. Parece que as coisas desembolam tão rápido que você nem vê o tempo passar. Porque é o ânimo de Jesus que está em você. É a força de Jesus que está em você. E talvez alguém pode pensar assim, ah não, Ruth, é impossível viver desse jeito aí que você está falando. Tomar como que Jesus quem quer. Jesus que quer que eu aguente meu chefe. Jesus que quer que eu aguente o meu esposo que me dá muito trabalho. É Jesus que... Você não sabe como que é a minha casa. Você não sabe como que é meu dia, Ruth. Você não sabe tanto de coisas e obrigações que eu tenho para fazer. Comece a tomar posse dessa verdade para você ver se não vai mudar dentro de você. Porque a mudança é dentro de você. Porque Jesus, ele não vai aparecer e mostrar quem ele é. Ele vai se ocultar dentro de você, na sua humanidade. E você vai ver a força que é quando você é movido pela vontade divina. É muito diferente você viver o seu dia movido pela vontade humana e viver seu dia movido pela vontade divina. É totalmente diferente, totalmente diferente. Não tem como nem comparar, não é justo comparar, porque a vontade humana tem todo tipo de pobreza que você possa imaginar.
Mas a divina não. Então imagina quando você dá sua vontade humana para Deus. Imagina que processo maravilhoso que é isso dentro de você. Que milagre, que mudança. Como que é diferente você agindo e Jesus agindo? Quem ganha? Se pôr dois para competir, você e Jesus. Quem vai ser mais forte? Quem vai ser mais paciente? Quem vai dar conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Jesus. Então imagine dentro de você, fazendo em você o que você por si próprio não é capaz de fazer. Tendo dentro de você a paciência, o amor que você por você mesmo não consegue fazer. Imagina o que é ter um ser divino dentro de você, agindo, atuando dentro de você. Só que aí esse ator, né, não vai mostrar como ele é totalmente. Ele vai se disfarçar de você. Então as pessoas vão ver você. Mas dentro de você vai ter uma força que está lá dentro, que é a divina. E que vai te dar toda a força, toda a capacidade para você fazer tudo aquilo que ele quiser fazer. Olha que legal que é. Aí ele fala que a pessoa tem que tomar consciência que tudo que ela faz, se ela reza, se ela trabalha, é Jesus quem quer. Então, você vive a vida tão leve, porque você não fica pensando assim, nossa, é meu chefe que quer que eu trabalhe mais. Ah, esse meu chefe que gosta de explorar. Você não vai ver mais com a pessoa também do outro. Você vai ver Jesus também no outro. Você não vai ver o outro mais também. As pessoas começam a desaparecer para você. As criaturas começam a desaparecer para você. É por isso que Jesus ensina no início lá do livro do céu que as criaturas devem morrer para você, nesse sentido. Que você não vai ver mais como algo vindo até você que elas fazem por elas próprias, como uma provocação, como algo pessoal delas em direção a você. Você vai ver Jesus nelas, usando delas. Elas vão ser instrumentos. Assim como que ele está oculto em você, você vai ver esse Jesus nelas também. Só que você vai ter consciência de que ele está nelas também. E tudo o que te acontece, você vai ter consciência que é o próprio Jesus que está movendo aquilo ali para você, que quer aquilo ali. Então, você não vai ver mais como implicância das pessoas. Isso não vai te causar mais aborrecimento, porque o que causa aborrecimento na gente, que quando a gente está muito assim, vivo mesmo pro nosso humano, né, a gente é muito mimimi, a gente reclama demais. Qualquer coisinha a gente acha que as pessoas estão contra a gente. Tudo a gente encara assim como leva para o lado pessoal, tá sempre dolorido com tudo que as pessoas fazem. Ninguém pode te frustrar seus planos, ninguém pode te falar nada. Então você vive uma vida assim muito estressante. Então, no final do dia você passa até mal. Mas passa até mal por causa de você mesmo se entorpecer de tanta coisa, se encher de tanta coisa, que não é que torna dentro de você não um ambiente divino, mas um ambiente perturbado, bagunçado, confuso, estranho para você mesmo. Você próprio não se suporta. É assim que é uma pessoa que vive por ela mesma, ela vive uma vida insuportável. Ela não se suporta. Ela não consegue lidar consigo mesma, imagina com os outros. Ela é estranha para ela mesma. E tudo que acontece, ela sempre vê defeito em tudo, 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 tudo. Se chove, se não chove. Se trabalha mais, se trabalha menos. Se a internet cai ou não cai. Se a comida queima ou não queima. Se tem alguma coisa ou não tem. Sempre tem um motivo para ela se aborrecer. Sempre tem um motivo. Ela é totalmente assim, numa instabilidade muito grande, né? Totalmente. Uma volubilidade muito grande, altera de humor o tempo todo. Nunca sabe que é ela mesma, porque se torna uma pessoa tão dupla, que não consegue ser transparente. Quem pode ordenar isso na alma? Só Jesus. Então, quando Jesus vive dentro de nós, trabalha em nós, reza em nós, vive em nós, caminha em nós podemos caminhar seguros, ordenados, sabe? Tudo que nos acontecer dentro de nós e fora de nós, a gente vai ver como para o nosso bem. Então a gente vai ter, sabe o que a gente vai ter? Paz.
uma paz que ninguém poderá abalar, porque essa paz é a presença de Jesus dentro de nós. A gente vai ser, sim, cidadãos do céu na terra. A mesma paz que experimenta as pessoas que estão no céu, você começa a experimentar dentro de você, por causa dessa força sobrenatural que te rege, que te circunda, que não te abandona. Que Ele quer tanto estar com você e te circundar, que Ele quer estar dentro dos seus atos, das suas ações, do seu respirar, das batidas do seu coração, do seu sono. Ele te acorda de madrugada e fala com você, de tanto que Ele te circunda e te protege e não deixa você em nenhum momento. Ele é quem te inspira nas ações que você faz, Ele que cuida através de você, Ele que está amando seus familiares. E seus familiares não vão ver também, vão ver você ali, mas é como se você já nem tivesse mais ali, é Jesus que está ali. Entende? E eles não sabem, é Jesus que está ali escondido dentro daquela casa. Eu me lembrei de uma historinha que o Padre Léo contava, e o Padre Léo falou com um homem, né? O Padre Léo não, o Padre Léo contou de um homem que foi procurar um monge, porque esse moço estava com problema na família. Esse homem bebia muito, aí ele falou que ele bebia porque a mulher implicava com ele, a mulher não queria saber dele, a mulher só vivia doente à base de remédio, e não tinha aquele relacionamento mesmo com ele, não, de um casal. Os filhos, um usava droga, o pequeno foi expulso do colégio várias vezes, a filha vivia trocando de namorado, a família dele estava toda dividida. Aí o monge falou para esse moço: Jesus está escondido na sua casa. Aí esse cara não, nossa, esse cara não, né, foi até engraçado, o Padre Léo contando, não é totalmente diferente, tá, gente? Eu contando. É muito engraçado o Padre Léo contando isso, mas assim, aí o moço falou assim: Jesus está na sua casa. Ah, o cara não acreditou. O cara falou assim: não, olha bem, ele não entendia nada. Ele falou assim: olha aí na Bíblia aí, ó, vê aí, ó, com certeza eles se enganaram de endereço. Não é na minha casa que Jesus está, não. Aí o monge afirmou de novo: ele está na sua casa, mas ele está disfarçado. Aí o trabalho desse homem era descobrir quem era o Jesus disfarçado. Ele juntou a família dele toda, começou a interrogar um por um para descobrir quem é Jesus. E ele, bravo, virou para todo mundo e falou assim: quem é Jesus, fale agora, se manifesta agora. E ninguém entendeu nada. Aí ele saiu, foi beber, como sempre, de costume, o estado habitual dele era beber, né? Aí ele volta pro monge e fala: não é na minha casa, já confirmei lá com o pessoal lá, não é com a minha sogra, não é minha esposa, não é meus filhos, não tem como ser eles. E eu só sei que no desenrolar da história, eles começaram na reunião de família, um brigar com o outro, mas não tem como ser minha sogra, que ser Jesus, né? Eu tratei tão mal essa mulher, ele faz chamando ela de velha, eu tratei essa velha tão mal. Já pensou se essa mulher foi Jesus? Nossa. Ah, mas não tem como ser minha esposa, que minha esposa só vive doente, né? Onde já se viu Jesus viver doente? Aí ele falou que não podia ser o filho dele, porque o filho dele tinha tatuagem e Jesus não podia ser tatuado. Aí depois ele pensou: não pode ser minha filha, porque minha filha. Até que aí é até engraçado que ele fala assim: até que a roupa que ela usa parece mesmo com a roupa que Jesus usou na cruz. Ele falando por causa, né, da filha andar de forma né, escandalosa e tal. Aí ele falou: mas o pequeno, bom, Jesus com 12 anos evangelizava. O pequeno já foi expulso, com 12 anos já foi expulso de várias escolas. Eu só sei que no desenrolar da história, o que que eles fizeram? Como eles não sabiam quem era Jesus, eles começaram a tratar bem um ao outro. Esse homem começou a tratar melhor a esposa o marido, ele começou a tratar melhor a sogra, começou a tratar melhor os filhos, começou a conversar mais com os filhos, se aproximar mais dos filhos, os filhos foi mudando, e no final das contas, todo mundo ali aquela família foi mudando. Eles tinham problema de dívida, porque gastava dinheiro com coisa que não era necessária. E eu só sei que aquela família mudou tanto que um dia eles foram até para a missa juntos, a família toda, e esse monge ficou tão feliz de ver aquela família toda na igreja.
Então, dentro da nossa casa também, todas as pessoas que estão conosco são Jesus. E a gente não precisa fazer uma investigação para saber disso. A gente já sabe na divina vontade que todos são Jesus também, como se estivessem disfarçados também. Então, a gente tem que começar a ter essa consciência de que as pessoas ao nosso redor, essas pessoas são valiosíssimas, valiosíssimas, que todas elas são Jesus, por quê? Porque em todas as pessoas Deus colocou esse germe do amor dele, Deus fez todos a imagem e semelhança dele. Cada pessoa é habitação divina. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente não enxerga mais as pessoas como alguém contra nós, alguém oposto a nós, que quer atrapalhar nossa vida espiritual, que quer atrapalhar o nosso progresso espiritual. A gente não começa mais a pensar em nós, a gente só implica com o outro quando a gente pensa na gente, quando a gente pensa assim, a gente se ama tanto que a gente teme que o outro nos prejudique, que o outro nos atrapalhe, que o outro tire algo de nós, porque a gente quer viver, quer reinar. Mas quando a gente morre de verdade para nós, quando a gente desaparece, a gente começa a olhar as pessoas com os olhos de Jesus, começa a ser Jesus em direção a elas. E se elas não nos incomodam em alguma coisa, não é no sentido do humano, da gente querer se defender, se proteger. É no sentido da gente ter o próprio Jesus em nós, que vê aquela alma, que quer salvar aquela alma, que quer inspirar aquela alma. E se ele vai nos mover até aquelas almas, não é para a gente brigar com ninguém, né? Mas é para a gente fazer o trabalho que continuar aquilo que Jesus fez na terra, que é salvar, que é dar o conselho, que é falar, que é instruir, que é exortar. Então a gente começa a olhar as pessoas do jeito de Jesus, olhando a alma delas, olhando a essência delas, que é a alma, que o mais importante delas é a alma. Então a gente começa a ver as pessoas como alma. E quem faz a gente ver as pessoas assim é Jesus. É Jesus quem faz a gente tolerar o nosso próximo, né? Por quê? Porque do mesmo modo que ele tolera a gente, né? Que ele nos perdoa. Quanto que Jesus nos perdoou? Quanto? Então, o sinal de que Jesus está em nós é se nós somos pessoas que perdoam. Que se a gente é pessoa, se nós somos pessoas que não perdoamos, que guardamos rancor, que tem dentro de nós reservas, pensamentos como, essa pessoa não perdoa, fulano de tal nunca mais eu quero ver. Isso não é ser Jesus, isso é estar fechado para si mesmo, isso é reinar ainda. Só podemos realmente estar mortos se nossos sentimentos estão todos em ordem. Se é Jesus que está no regendo, entendeu? Então Jesus quer reger e colocar tudo no seu devido lugar. Tudo, 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 tudo. Mas nós não podemos ter reserva em nós. E assim também são os nossos atos. A gente não pode ter nenhuma reserva. Se você não acreditar que aquele ato, por mais simples que você faça, é Jesus fazendo, se você achar que é estúpido pensar isso, que isso é brincadeira pensar isso, que isso é besteira. Ah, porque na igreja ninguém fala isso, Ruth. As pessoas falam que a gente é um bando de pecador e que a gente nunca pode falar que Jesus está em nós, que isso é um absurdo, né, Ruth? Na igreja ninguém fala desse jeito. Tá, mas aqui tá falando, não tá? No livro do céu. E nós estamos tendo contato com essas verdades. Se isso não produzir em nós nada, não é a culpa de Jesus, é o nosso coração mesmo que está fechado, que está tão fechado, que está tão fechado, que enquanto a gente não querer de verdade, o Senhor não vai abrir o véu para nós do entendimento mesmo. Não vai, porque se não tem uma intenção pura de amar essas verdades aqui, o Senhor, até mesmo para te proteger, para nos proteger, não permite. Então, porque a gente tem que ser muito simples para acreditar no que Jesus está falando aqui, tem que ser muito simples. Eu acreditar que se eu pegar e lavar um prato, isso está salvando a humanidade toda, porque está ligado a Jesus, porque eu estou fazendo isso com aquele sentimento de corresponder a Jesus, com aquele sentimento de que é Jesus fazendo em mim, querendo lavar aquele prato, entende? Se eu consigo ouvir isso e entender assim, aí sim as coisas podem acontecer, aí sim eu vou ter a paz no meu coração, aquela paz, aquela alegria, mas se
eu duvidar, se eu rir dessas coisas, se eu achar que isso é fantasia, porque as outras pessoas não falam desse jeito, as coisas humanas as pessoas não associam a Deus, nunca acham que é diminuir muito Jesus, se engana. Isso é uma mentalidade totalmente errada, totalmente errada. Diminuir Jesus é achar que ele não quer fazer parte da sua vida. É achar que Jesus é muito assim grande e imaginei só lá no céu e você aqui na terra tendo a sua vida normal e de vez em quando pedindo a bênção dele para fazer algumas coisas. Não, Jesus quer viver dentro de nós. Esse é o maior milagre de todos. Se a gente não ter Jesus dentro de nós, nunca vamos ter uma vida plena, totalmente plena mesmo, uma vida em Deus. Nunca podemos voltar à ordem se Ele não viver dentro de nós. Só fora de nós não vai adiantar, Ele tem que estar dentro, porque só Jesus pode ordenar a gente, só Jesus pode ordenar nossas paixões, acabar com elas. Só Jesus pode nos curar profundamente, mas é dentro de nós que essa cirurgia acontece dentro de nós. Não é só externo, não pode ser só externo. Milagres externos são milagres que curam o físico muitas das vezes, mas o que cura a alma é dentro, é dentro. Se ele não estiver dentro, não tem como a gente ter uma alma totalmente curada. E os nossos atos não tem como ser divinizados se ele não estiver dentro de nós. Que só Jesus trabalhando em nós pode realmente, aquele ato pode produzir alguma coisa. Produz porque é Jesus que está fazendo. E quando Deus vê Jesus lá fazendo. Então Deus recebe tudo o que Jesus faz. E com muito amor. Então é Jesus e você misturado ali. Aí Deus olha e fala: eu aceito esse ato, eu aceito esse ato, e com esse ato eu vou ampliar para o mundo todo, para de encontro a todas as almas, para que esse reino venha logo. Então, cada ato que você faz chamando Jesus, deixa Jesus muito feliz, porque mostra que você não quer nem piscar sem Jesus, mostra que você não quer fazer nada sem Jesus, você não consegue pensar em nada que você possa fazer separado dele, de tanto que você deseja fazer tudo com ele, você deseja viver só se ele estiver dentro de você. Isso é uma prova de amor muito grande, uma pequenez muito grande, que é um reconhecimento de quanto você depende dele para viver. E tudo na sua vida. E você não tem escrúpulo de pensar: ah, eu vou num parque ali com a minha irmã, que ela me chamou para mim no parque, para me levar minhas sobrinhas para brincar. Não, mas Jesus não vai fazer uma coisa dessa. Não, é Jesus quem queria ir no parque e levar as meninas. Então, nós fomos com as crianças no parque, levar os meninos para brincar. E nós brincamos também, Jesus brincou também, Jesus correu um pouco, Jesus fez uma caminhada. Ah, Ruth, é escrúpulo pensar em Jesus desse jeito. Então não tem como ser criança, você não tem como ser criança se você achar que é estúpido pensar algo assim. Porque as crianças não têm medo de pensar as coisas, de falar as coisas. Por isso que é delas o reino dos céus. Por isso que ele fala que nós temos que esquecer como criança. Porque a gente não fica pondo escrúpulo em Jesus, e Jesus não quer que a gente seja escrupuloso, não. Jesus quer que a gente tenha fé. Jesus quer que a gente seja simples. Jesus quer participar de tudo na nossa vida. Não é pecado nenhum sair correndo e falar assim: olha, é Jesus que correu. Não é pecado nenhum brincar e falar assim: é Jesus que brincou. Não é pecado nenhum trabalhar lá para o seu chefe e falar que é Jesus que está trabalhando para ele. Não tem problema nenhum. Jesus fica muito feliz, porque é isso que ele quer. Se ele é dono de cada respiração nossa, é ele por trás de tudo isso, ele não vai ser por trás das outras ações? É Jesus, gente, é Jesus em nós. Só assim a alma pode esquecer-se de si mesma, porque não só fará tudo porque eu quero eu, senão que porque eu quero fazer eu. Não só porque Jesus quer, mas porque Jesus quer fazer. Não é só assim: eu vou trabalhar porque Jesus quer, e você vai lá trabalhar, e vai trabalhar, e acabou o seu dia, e você bateu ponto e vai embora. Não, é Jesus quem quer trabalhar. Ele não só quer te dar aquela ação do dia, ele quer fazer essa ação. Agora, um dia estava trabalhando e pensava: como pode ser que enquanto eu trabalho é Jesus que trabalha em mim e que seja Ele mesmo quem quer fazer esse trabalho? Que legal, a Luísa perguntando algo que é muito bom ela perguntar, porque responde exatamente isso, né? Então, tá, já que a Ruth, a gente não pode ser escrupuloso, Jesus quer fazer isso
Ele não só quer que a gente trabalhe, mas quer trabalhar na gente. Então, como pode ser que é Jesus quem quer fazer isso? Como pode? E Jesus, precisamente eu e os meus dedos que estão nos teus trabalham. Minha filha, quando eu estive na terra, não se abaixavam as minhas mãos para trabalhar a madeira, para martelar os pregos, para ajudar nos trabalhos de carpintaria a meu pai putativo José? Tá vendo como Jesus também trabalhou? E enquanto isso fazia, com essas mesmas mãos, com esses dedos, criava as almas, chamava outras a outra vida, divinizava todas as ações humanas, as santificava, dando a cada uma um mérito divino. Nos movimentos dos meus dedos chamava a resenha todos os movimentos dos teus dedos e dos de todas as demais criaturas, e se eu via que os fariam por mim ou porque eu os queria fazer nelas. Eu continuava minha vida de Nazaré nelas e me sentia como pago por parte delas pelos sacrifícios, as humilhações de minha vida oculta, dando a elas o mérito de minha própria vida. Uau, 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 maravilha. Então, quando você vai digitar lá, ó, seus dedinhos, você está costurando, você que costura, ó, pensa nisso. Que isso aqui, gente, é tomar consciência. Sabe, você sabia, nossa, todas as minhas ações do dia estão sendo conduzidas por Deus, é Ele fazendo comigo. Então, Ele que quer costurar, Ele que quer digitar, Ele que quer clicar aqui, ó, no celular, ó. Tudo Jesus divinizou. Tudo, 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 tudo. E pelas criaturas, todas as ações das criaturas, todas as ações humanas. Santificou cada um, todas recebendo um mérito divino. Tudo, 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 tudo. Mas o mais legal é agora ter as almas que querem fazer desse jeito, que tomam consciência disso, que Jesus e tem essa gratidão. Senhor, né? Continue sua vida em mim. Se o Senhor fez isso enquanto estava na terra, todo o seu trabalho, todas as suas ações, o Senhor divinizou, pode continuar isso na minha vida. Você se dá de presente para Ele continuar os atos em você. Que bênção, não é? Que bênção. Filha, a vida oculta que vivi em Nazaré não é valorizada pelos homens, tá vendo? Dá valor ao que não foi valorizado. Porém, não podia ter-lhes feito mais bem que com essa vida. Nossa, depois da paixão, porque me abaixando eu a todos aqueles atos pequenos e baixos, aqueles atos que os homens fazem em sua vida diária, como comer, dormir, beber, trabalhar, acender o fogo, varrer, atos todos que ninguém pode deixar de fazer, tá vendo? Que ninguém pode deixar de fazer. Incrível. Então vamos dizer assim que todo mundo faz um ato que divino, porque ninguém pode deixar de fazer essas coisas. Trabalha, dorme, come, tudo é ato divino, só que falta o conhecimento, né? Consciência disso. Mas tudo é ato divino. Então todos eles estão tendo atos divinos. Mas para ter valor divino é a consciência, é você tomar posse disso. É você dar a sua vontade para Deus, é você esquecer de você mesmo, deixar o Senhor fazer em você. Mas os atos humanos não é pecado, trabalhar não é pecado, não é? Comer, dormir, beber, acender o fogo, varrer. Esses atos humanos, Deus divinizou todos, todos, colocou mérito divino neles. Eu fazia correr em suas mãos uma moeda divina e de preço incalculável. Assim, se a paixão os redimiu, minha vida oculta cortejava cada ação humana, ainda mais indiferente, com mérito divino e de preço infinito. Uau, né, gente? Como que a gente não pode desprezar nada disso, né? Como que a gente aprende a amar cada coisinha?
Meu Deus do céu, como que... Aí você fala assim, Ruth, então vivendo a divina vontade, eu posso viver na divina vontade, né? Cuidando da minha casa, varrendo, trabalhando. Sim, dentro da ordem, fazendo aquilo que acontecer no seu dia. Vivendo e entendendo, tomando consciência de que esses atos não te pertencem mais, mas é Jesus quem os dá e quer fazer. Olha, enquanto você trabalha, trabalhando porque eu quero trabalhar, meus dedos correm nos seus. E enquanto trabalho em você, no mesmo instante, com minhas mãos criadoras, quantos estou trazendo à luz desse mundo? Tá vendo o que Jesus está fazendo? Olha aqui, enquanto ela está trabalhando naquele ato ali de bordar, né? Que ela bordava. Olha só, os dedos de Jesus correm nos dela. E enquanto ele trabalha nela, ele está continuando a redenção, gente. Então, a criação do ó, quanto estou trazendo à luz desse mundo, a quantos outros eu chamo, a quantos outros santifico, a outros corrijo, a outros castigo. E ele fala a outros no plural, então é muita coisa, é muita gente. Então você está também junto comigo criando, chamando, corrigindo e demais. E assim como você não está sozinho obrando, tampouco estou eu em meu obrar. Então, gente, mas é vivendo na divina vontade. É vivendo na divina vontade que se vive assim. É a vida na divina vontade. Que os seus atos não te pertencem mais, porque você não tem sua vontade mais. Você tem a vontade divina, e a vontade divina tem esse poder. Esse poder de pegar pequenas ações e fazer milagres gigantescos através dessas pequenas ações. Porque se os outros pessoas fazem as coisas que todas são abençoadas, muitos trabalham muito bem, bonitinho, direitinho, mas se elas não têm o conhecimento da divina vontade, o conhecimento de que Deus não só é quem é provedor daquele trabalho, mas quem trabalha nela, se elas não dão para Deus essa liberdade, que a vontade delas, então não tem como ser um ato na divina vontade, é diferente. Um ato com a vontade humana e um ato na divina vontade são coisas muito diferentes. O ato na vontade humana, a pessoa existe. Um ato na divina vontade, a pessoa mesmo não existe mais, é Jesus nela. É como se ela estivesse ali, mas fosse só disfarce. Quem está ali mesmo é Jesus. Então é o próprio Jesus. Porque só Jesus tem o poder de fazer algo, lavar uma vasilha, e ao mesmo tempo que está lavando aquela vasilha, ele cria, ele chama, ele corrige as almas, ele obra e tudo isso. Então, se não for a vontade de Deus, a divina vontade, esses milagres aqui não acontecem. Porque é a divina vontade, a gente por nós mesmos não pode fazer isso não. É a divina vontade que faz esse milagre. Então, eu vou te falar. A gente vivia fazendo muitas coisas por nós mesmos, sem prestar atenção. Agora, com esse conhecimento, que consciência. E justamente esse tomar consciência é a chave. Você tomar consciência de que Jesus está agindo em você. Poderia dar-lhe uma maior honra, mas quem pode dizer o que compreendia, o bem que pode fazer tanto a nós como a todos os demais, fazendo as coisas porque Jesus as quer fazer, e nós, a minha mente está a perder-se, e é por isso que estou a acabar. Mas quem pode dizer o que compreendia, o bem que se pode fazer tanto a nós como a todos os demais, fazendo as coisas porque Jesus as quer fazer em nós? Meu Deus do céu. Então tem que ter esse conhecimento aqui, ó, de que é Jesus quem quer fazer. Eu vou fazer isso é porque é a divina vontade.
É porque a divina vontade é Jesus que quer fazer em mim. É o que a revelação da divina vontade é Jesus que quer fazer em mim. E esse bem é para você que está junto com Jesus, criando, chamando, corrigindo, e para o bem dos demais, que todas as pessoas que são alcançadas através do seu ato na divina vontade. A minha mente está a perder-se, por isso estou a acabar. Eu também vou acabar agora, porque eu tenho algumas perguntas para Jesus depois disso. Mas graças a Deus, maravilha, que benção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o golo da vontade divina, minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 29 de novembro de 1904. A divindade de Jesus em sua humanidade desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas e divinizou e santificou todos os atos humanos. Esta manhã estava oferecendo todas as ações da humanidade de Nosso Senhor para reparar todas as nossas ações humanas, feitas ou indiferentes sem um fim sobrenatural ou pecaminosa, para impedir que todas as criaturas façam suas ações com a intenção e união das ações de Jesus bendito, e para preencher o vazio da glória que as criaturas deviam dar a Deus se fizesse isso. Aqui nesse trecho, né, a Luísa, ela estava oferecendo todas as ações dela, né, da humanidade de Jesus, para a salvação de todo mundo, porque quando Jesus divinizou todas as nossas ações, desde escovar o cabelo, alimentação, a circuncisão que ele fez, né? Todas as ações que Jesus ele fez na vida oculta dele, principalmente na vida oculta, elas foram divinizadas. Então ele passou dentro da barriga de Nossa Senhora, divinizando muitas situações. Até as pessoas que estavam presas, as pessoas que estivessem em orfanatos, pessoas que estivessem na cadeia, pessoas que estavam em situações sufocantes, né? Todas aquelas situações ali onde a pessoa tinha que ficar muito tempo ali presa, né? Então Jesus ali, naqueles 9 meses que ele passou lá dentro da barriga de Nossa Senhora, foi tudo divinizando, né? Divinizando cada ato do ser humano. E a Luísa, ela também fez isso para reparar as nossas ações junto com Jesus, né? Então, ela também fez essas ações, tanto das partes boas, né, das coisas, quanto as pecaminosas, para impedir que as criaturas fizessem, né, essas ações. Então, ela só o pecado é que Jesus não divinizou, né? Ele reparou com as suas ações boas, ele reparou os pecados, né? Todas as ações pecaminosas. Então, cada vez que ele divinizava uma ação, ele reparava diante do Pai aquelas ações pecaminosas, né? E ele pôde divinizar tudo, né? Ele pôde reparar diante do Pai todo o mal que a criatura fez, né? Na terra, fez, estaria fazendo e vai fazer também, né? Porque o mundo, enquanto estiver aqui, né? Enquanto estivermos aqui, vai ser
o presente para Deus. Então, assim, para Deus não tem passado, presente e futuro, vai estar sempre no presente. Então, Jesus está sempre reparando e nós, como Luísa, temos também que fazer isso, né? Os nossos atos são também de reparação. Então, e o que a gente, o que todos os filhos da Divina Vontade fazem é reparar esses atos, né? Do passado, do presente e do futuro. Então, cada ato que a gente entrega nas mãos de Jesus, né? Que a gente faz, mas é Ele querendo fazer em nós, né? A gente repara as desobediências das pessoas, né? Então, quando Jesus fala assim, comigo mesmo hoje de manhã cedo, eu todo domingo eu vou na parte da manhã à missa. Mas como o gato da minha filha está doente e eu preciso ajudá-la a dar o remédio no horário certo, né? Naquele horário certo. Então, ela me pediu para mim poder ajudar ela. Aí, como isso eu tinha que fazer agora, vou ter que fazer agora às 8h30. Então, a missa onde que eu vou sempre é de 8 às 9h30. Então, Jesus quis em mim que eu fosse à noite, né? Ele já até assim falou, ainda mais hoje que é o dia do Cristo Rei, né? Um dia muito importante para a gente poder proclamar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, é um dia muito importante. Aí ele vai fazendo em mim tudo o que vai acontecendo. Por exemplo, minha filha, se ela pediu para mim, né, ajudar ela, é Jesus pedindo, né? Eu encaro assim como se Jesus estivesse pedindo aquela ajuda para mim. Aí eu vou fazer aquela ajuda, vou ajudá-la, mas aí eu não sou presa, né? E por isso que os filhos da Divina Vontade, eles têm que estar muito livres de tudo, de horário, de situações, de lugar, porque se eu ficasse impertinente nas coisas, eu iria falar com ela que eu não ia ajudá-la, porque eu tinha que ir nesse horário, que era um horário que eu já estou acostumada, aquilo tudo que a gente já põe na cabeça, né? Todo o nosso apego às coisas. E quando você se sente livre, você já vai muda. Não, eu vou, posso ir, posso te ajudar. À noite eu vou e faço isso. Então, assim, você está sempre assim, fazendo com que tudo corra de acordo com as coisas boas, assim, você não criando revoluções na sua casa, né? Porque muitas vezes eu fiz isso. Eu simplesmente não ajudava, não cuidava, não fazia e fazia de tudo para mim ir naquele horário que eu já estava acostumada a fazer, horários que eu queria, né? Que eu estava acostumada. E Jesus, quando a gente entra na Divina Vontade, eu descobri isso, que Jesus, ele toda a hora ele vai querer mudar as minhas coisas, mesmo nas coisas mais santas. Ele me cutuca para me mudar os horários, para me tirar alguma coisa de fazer. Ele não gosta que a gente fica escrava de horários, de lugar, de nada. Você tem que sempre estar livre para poder ele usar, né? Porque é ele que quer fazer, né? Então não é eu mais. Então eu não tenho mais assim, eu não tenho querer, eu não tenho, não, Jesus, se eu quero ir à noite, mas meu horário que eu vou sempre é 8 horas da manhã. Você está querendo ir 6h30 da tarde? Não, Jesus, não. Então, assim, você fica livre, você fica com o coração livre. Jesus, não, a gente vai tal hora. Pronto, acabou. Jesus quer ir, nós vamos juntos. Eu sou só os passos, eu sou só os pés. Jesus é que vai me levar. São os meus passos. E geralmente, quando Jesus muda alguma coisa, é uma graça tão grande, acontece mil e uma coisa, às vezes até a homilia do padre era aquela que Jesus queria que eu escutasse. É muito interessante. Então, assim, eu me deixando livre, né, para poder fazer os atos que Jesus quer que eu faça, tem muito mais graças do que eu colocar
aquilo que eu quero fazer, né? Brigando com Jesus, brigando com as pessoas da casa, querendo tirar a ordem, né, das coisas que podem estar acontecendo. Então, assim, você fica naquela luta. Quando você deixa o coração leve, solto, você vai fazendo esses atos, né? Esses atos no amor de Deus. Então, era isso que Luísa estava fazendo nessa hora, né? Ela estava realizando os atos dela para reparar todas aquelas desobediências das pessoas. Aí ela fala: enquanto fazia isso, meu adorável Jesus me disse: minha filha, minha divindade em minha humanidade desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas, tanto que não houve nenhum ato humano, por quão baixo e pequeno, que eu não divinizara e santificara. Então, assim, o que Jesus fala? Qual um dos atos mais baixos? Assim, escovar o dente. Uma coisa mais simples, Jesus divinizou esse ato, né? Um ato assim de pequena coisa, escovar um cabelo, né? Tomar banho, todos esses atos, né? Ele desceu do mais no mais profundo de todas as humilhações e ele divinizou todos esses todos os nossos atos, né? E todas as vezes que a gente hoje, né, na divina vontade, a gente faz esses atos, a gente continua fazendo aquilo que Jesus fez, né? E isto para restituir ao homem dobrada sabedoria, soberania e a perdida na criação, perdida na criação. Então, cada vez que Jesus ele fazia esses atos, por menores que fossem, ele restituía a nós a soberania que nós perdemos na criação. Aquele pecado que Adão teve, né, o pecado que ele cometeu, ele tirou toda essa soberania dos atos dele. Então, todos os atos deles, eles praticamente assim, ele perdeu essa soberania que foi a criação, né, que a criação fez. Então, aí quando Jesus desceu à terra, ele foi divinizando cada esse ato e nós fomos capazes de colher esses frutos que foi a redenção. Então, foi redimido cada ato nosso, né? O menor que seja, todos que Jesus passou. Olha, ele foi ao casamento, então é um ato divinizado, um ato bom que é você ir numa festa de casamento, né? Jesus foi ao templo, era também um ato divinizado esse de ir ao templo. Ele ia à casa dos amigos dele, era também um ato, né? Um ato divinizado. Tudo que Jesus foi fazendo, ele foi até batizado, ele nem precisava de ser batizado, ele foi batizado. Então, qualquer pequeno ato que eu fazia, eu divinizava e santificava. E isto para restituir ao homem dobrada soberania a perdida na criação e a que ele adquirir na redenção. Mas o homem sempre ingrato, inimigo de si mesmo, ama o ser escravo em vez de soberano, enquanto podia com um meio tão fácil, isso é, com a intenção de unir suas ações às minhas, tornar suas ações merecedoras do mérito divino. Então, todas as vezes que nós, né, na divina vontade, juntando nossos atos com o de Jesus, igual eu falando, né, que eu ofereço todos os atos de manhã cedo já na primeira, na hora que eu abro os olhos, eu divina vontade reina na minha vontade. Aí todos os atos que eu fizer hoje durante o dia é Jesus fazendo em mim. Então eu empresto as minhas mãos para Jesus, eu empresto os olhos, os pés, né? A mente, a boca. Aí Jesus vai usar tudo isso
e quando ele está usando, ele está divinizando cada desses atos que eu estiver fazendo. E ele fala aqui, né, que a gente tem todo essa graça de receber isso, né? Se a gente fizer isso com ele, vai ser divinizado todos esses nossos atos, né? E a gente pode pedir, essa intenção nossa, só da gente ter essa intenção, né, de unir a Jesus nossos atos, já nos dão, nós vamos ser merecedoras dos méritos dele, né? Então, todas as vezes que a gente entregar todos os nossos atos a ele, a gente recebe os méritos de Jesus na redenção, na criação e na santificação. A gente se torna outro Jesus, né? Outro Jesus, e, e emprestamos toda a capa da nossa que é como se a gente fosse uma roupa para Jesus, né? Então, aí a gente perde todos os nossos direitos, né? Os nossos quereres, tudo isso. E Jesus faz as coisas todas através de nós, né? Então, e ele fala que as criaturas podendo ter isso, né? E não quer, a criatura não quer, ela dispensa tudo isso, ela vai fazer o inverso de tudo aquilo que Jesus propõe a ela, né? É como se assim hoje mesmo, se eu fosse, né, obedecer a mim mesma já desde ontem, de manhã cedo, ontem à tarde, na hora que minha filha me pediu essa ajuda, eu já entraria em discussão com ela, porque eu não iria querer, né, mudar o horário da missa. Eu iria bater o pé, que eu queria ir no horário que eu já estou acostumada, e ela ia ficar muito chateada com aquela situação, né? E ali a gente iria criar uma revolução, né? Sendo que durante o domingo eu posso ir vários horários à missa, né? Eu posso ir tranquilamente, né? Sem precisar de apego a horário, porque meu Jesus ele vai estar lá me esperando. Ele na realidade ele já está em mim, né? Eu vou lá para celebrar a Páscoa dele. Então é um ato maravilhoso que eu devo ir até com o coração leve, né? Que às vezes você vai chateada porque você quebrou alguma coisa, alguma harmonia que estava na sua casa. E quando você quebra essa harmonia e você vai para junto de Jesus, para perto de Jesus, você vai carregando essa mágoa, essa desordem, né? E ali você não vai glorificar a Deus do jeito certo, porque você não está com o coração leve, solto, né? Porque às vezes a gente também acontece muito disso, né? Que a gente vai com o coração até assim fechado. Ah, mas eu tinha que vir, porque eu tinha que colocar Jesus em primeiro lugar, e começa. Quando na verdade você não está colocando Jesus em primeiro lugar, você está colocando você em primeiro lugar. Que você quer ir no horário que você já está acostumado, é você está sempre pensando, sou eu. Você não está pensando em Jesus de estar na hora que você quer para amá-lo com o coração livre, né? Com o coração livre de qualquer chateação, porque quando você está com o coração pesado, quando você está em desordem com você mesmo, como você vai amar o outro, né? É quase impossível você amar alguém estando em desordem. Mas, então, assim, tudo isso, né, todas essas coisas, porque pelo que nós passamos durante o dia, tudo a gente deve fazer o vazio completo de si mesmo. Aí naquela hora que você acontece o fato, às vezes você está assim despreparada, mas ultimamente eu tenho ficado mais preparada, porque já tem um ano que Jesus
vai dando essas coisas. Na hora eu falo assim, eu falei com ela, nossa, mãe, eu tenho missa, mas será que eu não posso vir, eu não posso dar o remédio mais tarde? Aí ela pegou e falou assim, mãe, mas é um antibiótico, então tem que dar no horário certo. Aí acabou. Então ela já falou isso, você já entrou naquilo ali que Jesus sabe, né? Que as coisas são assim mesmo, que se ela falou que o horário tem que ser o horário certo, é o horário certo. Então, senão o remédio não vai fazer efeito. Então, acabou. Então, eu já mudei a situação para mim poder ver o que Jesus queria, né? Aí eu quase que eu assisti a missa em casa. Mas quando eu acordei de manhã cedo, aí foi bem na hora que estava passando, vai começar a missa do Papa, e o Papa aí falou Cristo Rei, que era hoje a missa de Cristo Rei. Na hora Jesus já me falou assim, vamos à missa à tarde. Aí eu já fiquei tranquila, porque à tarde começa às 6h30, e quando acaba dá tempo de chegar de dar o próximo remédio. Então foi super tranquilo. Então assim, Jesus ele vai providenciando. Quando você esquece de si mesma, porque a hora que você ainda fica conversando com você mesma, né? Que você quer, porque quer, você se engana. Muitas vezes eu me enganei e se eu não tomar cuidado, eu me engano de achar que eu estou fazendo o que Jesus quer, mas na realidade é o que fica mais fácil para mim mesma. Então, por isso que a gente tem que deixar a mente livre, porque Jesus ele já vai falar tal coisa assim assim. Aí você já silencia, porque se você começar a conversar com você mesma, você já entra em conflito, já começa a arrumar um monte de desculpa. Então, na hora que Jesus me fala tal coisa, aí eu, pronto, é isso mesmo, Jesus, vamos fazer isso. Porque assim, se você passa 1 minuto e começa a querer conversar com você mesmo, você já vai falar uma coisa, outra coisa, e vai dificultar aquela ação de Jesus, né? Então, assim, a criatura, ela tem que estar em completo vazio e muito livre para poder agir, né, de acordo com o querer de Deus. Porque cada vez que a gente tem muitas coisas na nossa cabeça, muitos questionamentos, muita bagunça, você não consegue deixar que Jesus haja, né? Então, assim, é muito livre mesmo viver no querer de Deus. Aí Jesus fala assim com ela também, né? Que, às vezes, mas que a gente, o homem, né? Nós somos ingratos com ele, né? E nós preferimos ser escravo de nós mesmos, né? Viver naquela escravidão, igual eu falei que a gente se escraviza de horário, escraviza de atitudes, escraviza por pessoas, por tudo. A gente não tem esse coração livre que Jesus quer. Jesus quer filhos amados, filhos livres, filhos sem amarras que dificultam ele viver em nós, né? Aí é como se um pé quisesse para um lado, a mão quisesse para o outro e fica aquela bagunça, né? Não tem coerência. Então, aí que Jesus fala, isso é com a intenção de unir suas ações às minhas, tornar suas ações merecedoras do mérito divino. Então, quando a gente, né, age livremente e não tem esses apegos, nós nos tornamos merecedoras dos méritos divinos, porque nós estaremos fazendo aquilo que Deus quer e não aquilo que eu, como criatura, quero, né? Então, quando você faz um ato na sua vontade, então você perde esse mérito, porque você deixou de fazer a vontade de Deus, né? Você fez a sua vontade, mas quando você deixando-se livre e deixando Jesus governar, sendo o pé e Jesus os passos,
Então aquela sua ação, ela é merecedora dos méritos de Jesus, né? Dos méritos divinos. É como se aquela ação sua seja divina, né? É algo de Deus mesmo, algo que simples, uma ação super simples, mas que foi feita na hora que Deus quis, como Deus quis, aonde Deus quis, né? E aí você tá livre para poder ele usar qualquer ação que a gente fizer para isso, né? Para ajudá-lo, para ser a soberania dele, né? Aí delas faz um desperdício, perde a divisa de rei e a soberania de si mesmo. Então, a gente vai desperdiça, né? Todas as ações que a gente faz na nossa própria vontade, a gente desperdiça. É, e é coisa assim que a Aline estava até explicando. É coisa que a gente vai até o final da nossa vida, a gente vai ainda. É, tudo a gente vai num amadurecimento, né? A gente ainda vai cair um pouco, a gente ainda vai ficar em dúvidas, a gente ainda vai ter um pouco de briga interiormente, né? Mas isso a gente vê, até a Luísa passou por muitas situações até ela chegar mesmo, né, à perfeição, a perfeição total. Apesar de que ela era muito mais do que a gente, assim, na vida dela, né, ela ter se doado muito mais, muito mais, muito mais, assim, ela ainda tinha algumas dúvidas, né, aí Jesus, ele foi firmando, e ele mesmo falou, minha filha, eu te deixei ter essas dúvidas, porque as pessoas que iriam ler o livro do céu no futuro, elas iriam ter essas mesmas dúvidas e ter essas mesmas perguntas que você teve aí para sanar, né, tudo isso, porque se viesse de um jeito que ela compreendesse tudo e a gente não tivesse nenhuma pergunta, nós sabemos que o livro do céu ele é muito complexo. Eu consigo ler só durante uma hora, não muitas partes do diário dela. Por quê? Porque cada trecho ele traz muitas reflexões, muitas meditações sobre aquele trecho. Não é um livro que você pega e lê ele correntemente, 300 páginas no dia. Tipo assim, não consegue. Por quê? Porque ele é muito complexo. Às vezes a gente tem que voltar 2, 3 vezes para a gente poder entender aquilo que está lá. Então a gente precisa de uma sabedoria divina naquela hora. Muitas pessoas, ela pega o livro do céu e não compreende, porque ela não está com aquele amadurecimento para isso, né? Eu tô indo assim bem devagar, porque não sei se hoje eu pegasse já lá pro volume tão lá mais na frente, você estaria preparada para aquela hora receber aquele ensinamento. Então assim, eu sinto que o bom mesmo é ir devagarzinho, né? Devagarzinho até você chegar nos 36 volumes. E então todos esses atos assim que a gente vê que Jesus quer que seja feito no divino querer, a gente vai estar se educando a isso, né? Aos poucos a gente vai é, transformando todos eles em divinos, porque uma coisa a gente já está acostumada, né? Nós estávamos acostumados em viver, em fazer o que a gente queria. Mesmo a gente sendo pessoas da igreja, religiosas, tudo, nós vivíamos ainda assim rebeldes, né? Rebeldes não no pecado mortal, não no pecado, tudo, mas rebelde em fazer ainda muita coisa do jeito que a gente queria, na hora que a gente queria. Então, assim, até essas coisinhas que Jesus causa na nossa vida durante o dia, é justamente
para tirar para desapegarmos dessas coisas, né? Porque se ele deixasse a vida correr solta, eu estaria fazendo tudo no mesmo horário, fazendo tudo que eu fazia, aquela coisa assim, muito certinha, do jeito que eu já coloquei na minha cabeça, que eu gosto. Ah, tá, eu vou tal horário, que eu encontro tal pessoa, que não, eu posso ir de ônibus, ou eu posso ir a pé. Então, tudo que eu já reformulava na minha cabeça. Aí Jesus, ele veio trazer essa doença do gato, tudo, para poder me deixar mudando, porque eu creio firmemente de que cada coisa que acontece na nossa vida é sempre um aprendizado, é sempre Deus ali com a mão dele, para alguma coisa ter uma revolução. Aqui em casa mesmo, com essa doença do gato, meu filho, que ele não tomava responsabilidade sobre nada, ele tomou a responsabilidade sobre o gato, comprou, gastou muito dinheiro com remédio, com a cirurgia que ele fez, coisa assim que eu e minha menina ficamos assim, nossa, a gente nem acredita. E foi muito interessante que ela me disse, que eu falei com ela assim: meu filho, o gato é seu e você vai ter essa responsabilidade. E eu não me lembro de ter falado isso com ele. E disse que ele tomou na hora isso para si, né? Então, é isso que eu falo, né? Cada ação que acontece na nossa vida, ela é muito importante. E a gente tem que estar atento, né, para essa mudança que vai acontecer ali, né? E você levar tudo para o bem, né? O bem da casa, das coisas que estão acontecendo. E aí, então, assim, todos esses atos, tudo que acontece, tudo tem que ter, assim, a mão de Deus naquilo ali, né? Eu vejo, por isso que eu falo que a sétima morada, onde Santa Teresa d'Ávila fazia, é essa. A sétima morada é você ter Deus como centro. Então, você enxergar, ver Ele em todos os atos. E ali você vai mudando tudo dentro de você e todas as suas ações, todos os seus atos, divinizando eles, né? Transformando. E sempre vendo isso, sempre vendo Deus em cada coisa e vendo que é Ele nos instruindo, nos educando, nos formando, nos santificando, né? Então, a gente, Jesus falou isso com Luísa, né? E ele falou assim: dito isso, desapareceu e encontrei em mim mesma, né? E então Luísa, ela vai e vê, né, o que Jesus falou com ela. E ela vai se transformando, né? Vai transformando cada ato dela e divinizando cada um deles, né? Amém, Fiat?